Então, neste ponto, pode ver-se a imagem no monitor. Não, quando tiveres construído a tua imagem HDR, como te dizia antes, terás uma imagem com 32 bits de profundidade É de cor verdade. e não é visualizável no monitor. Para ter uma imagem visualizável ou imprimível, devemos recorrer a uma outra fase de Hum. pós-produção, a fase chamada de tone mapping, ou seja, escolher para cada porção da imagem qual é o valor de exposição mais apropriado para descrevê-la. Assim, obteremos a imagem em 8 ou 16 bits de profundidade de cor e esta será reproduzível em monitor ou imprimível. Sim, mas não é um pouco um contrassenso, porque se fazem todas estas imagens em 32 bits e depois é necessário voltar a 8 no monitor. Não faz Bem, sentido. repara, não, na realidade seria um contrassenso. Mas quando produzimos a nossa imagem final através do tone mapping, temos uma imagem de 8 ou 16 bits, como aquela que surge de um único disparo. Porém, temos uma imagem onde escolhemos para cada parte da imagem que valores utilizar, tomando-os a partir de toda a quantidade de dados que acumulamos na fase de captação ao fazer todos os disparos. Na realidade, a imagem final, como profundidade de cor e como conjunto de informações, deve equivaler à que surgiria de um único disparo. Hum. A diferença reside no facto de que esta imagem, porém, é constituída por uma seleção que fazemos de todas as informações da sequência HDR e então reproduz a realidade que fotografamos, como já vimos, da forma que queremos interpretá-la e considera que a partir do formato HDR podemos depois obter, através de diversas configurações na fase de tone mapping, uma infinidade de interpretações diferentes das mesmas imagens. Também este é um dos potenciais deste tipo de imagem. Dou-te um exemplo, Anthony. Vês esta imagem? É a captação do interior no qual, através de uma grande vidraça, passa também uma parte do panorama exterior que possui uma fortíssima luminosidade. Num único disparo teria sido impossível recolher as duas luminosidades e representá-las corretamente da maneira como as veríamos se estivéssemos presentes naquele ambiente. Então, neste caso, utilizei a técnica do HDR. Executei uma série de disparos a partir de um subexposto para recolher os valores de luminosidade do céu e da paisagem exterior e depois aumentei os valores de exposição sempre de um stop até chegar às fotografias sobreexpostas para o exterior, mas corretamente expostas para os valores do interior para recolher os valores de luminosidade das mobílias no interior da sala. Depois, com toda esta série de dados, na fase de pós-produção através das operações de tone mapping, podem ser obtidas imagens totalmente diferentes. Pode ter-se uma reprodução realística da cena, onde se procura ter a tonalidade, digamos, a que estamos mais habituados, e assim tornar uma imagem bastante fiel à realidade. Ou pode reinterpretar-se de maneira pictórica e exaltar a saturação, mas também o ganho das luzes e das sombras para dar mais tridimensionalidade aos alvos, como nesta outra imagem. Neste caso, repara, com os mesmos dados obtidos na fase de captação, chegamos a dois resultados totalmente opostos. Mas está lindíssima. Esta nem me parece a mesma foto, não me parece o mesmo espaço. Vê, isto é o que o digital nos coloca à disposição, a possibilidade de interpretar a imagem até mesmo ao ponto de transfigurá-la completamente. Portanto, hoje abordamos uma das técnicas mais habituais, a do HDR. Falámos da luminância, dos perfis de cor, das tipologias de imagens orientadas para o dispositivo ou orientadas para a cena. Então, Device Referred e Scene Referred. Perfeito, dilo tu que é melhor. Depois analisámos o procedimento a seguir para fazer a sequência dos disparos, para prepará-la para a fase da pós-produção, ou seja, todas as noções técnicas a ter presentes quando se realiza uma imagem HDR. E depois analisámos de forma bastante sintética a fase do tone mapping, que já afloraste com o Renato nas lições de pós-produção, lembras-te? E, por fim, mostrei-te um exemplo de como se pode obter, com os mesmos dados, imagens completamente diferentes. Excelente. Depois desta lição não vejo a hora de fazer a minha própria imagem HDR. E depois, uma pequena coisa para terminar. Falaste de tone mapping. Então talvez precises também trabalhar um pouco a pronúncia. Está bem, mas a do Renato não é melhor. Não sei não.